Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com você e com toda a sua família, meu irmão e minha irmã. Que bom estarmos de novo aqui reunidos para, mais uma vez, ainda que de forma virtual, adorarmos a Deus, cultuarmos, louvarmos com as nossas vozes e ouvirmos a palavra do nosso Deus. Eu quero, neste momento, falar com você sobre o seguinte tema: o quarto homem na fornalha. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Daniel, lá no capítulo 3, do versículo 12 até o versículo 29. Eu vou ler todo o texto, é um texto longo, são versículos bem compridos, e preste atenção na leitura, porque apesar de ser uma história conhecida, a história da libertação dos amigos de Daniel, daquela fornalha que estava super quente, extremamente quente, nós vamos ver no texto, é importante a gente prestar atenção para ver algumas coisas que talvez numa leitura rápida passe desapercebido de cada um de nós. Então, Daniel capítulo 3, de 12 a 29, a palavra de Deus vai se expressar da seguinte forma: Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: É verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas, logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: Não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: Sim, ó rei. E o rei exclamou: Olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio do cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão das suas vidas a prestar culto e adorar a outro Deus
que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. Palavras do Senhor, que Ele nos abençoe com a sua palavra lida. Como eu disse, você conhece muito bem esse texto, essa história, essa narrativa desses amigos de Daniel sendo libertos dessa fornalha ardente. Sadraque, Mesaque e Abidnego, que juntamente com Daniel tiveram seus nomes alterados quando foram ali para a Babilônia. Uma perguntinha rapidinha para você. Quais eram os nomes originais deles? Será que você sabe responder de pronto? Responda aí rapidinho. 1, 2, 3. Respondeu? Se não sabe, não tem problema, porque é difícil mesmo. Você pode ver lá em Daniel, no capítulo 1, no versículo 7, que vai dizer assim: os chefes dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel, Belsazar. Ananias, Sadraque. A Misael, Mesaque. E Azarias, Abidnego. Então esses eram os nomes deles, de Daniel, Belsazar, aí depois Ananias, Misael e Azarias. Uma coisa muito interessante aqui. Mesmo tendo seus nomes trocados, alterados, eles não abandonaram a sua fé. Eles não abandonaram o seu Deus. Eles não tiveram trocadas as suas personalidades, apesar do nome ter sido trocado. Eles continuaram sendo os três, inclusive Daniel, homens íntegros, retos e justos. Então, logo de cara, a gente pode aprender e ver que, às vezes, nos rotulam. Às vezes, as pessoas criam nomes para nós. Às vezes, as pessoas criam conceitos pré-concebidos de nós. Querem mudar o nosso nome, por assim dizer. Mas a nossa essência, ela não pode mudar. Os outros podem querer mudar o nome, o rótulo, mas a nossa essência, ela não pode mudar. Tudo que há de bom, tudo que há de reto e íntegro em nós, apesar do que os outros falam, não podem ser mudados, porque devemos permanecer os mesmos. Tudo que é de bom tem que permanecer em mim e em você, em nós. Essa é uma lição que logo a gente aprende na leitura do texto, mas eu quero extrair duas outras lições desse texto que nós acabamos de ler, que nós podemos aprender e aplicar em meio às fornalhas das nossas vidas. Porque nós também passamos por muitas fornalhas em nossas vidas. Muitas situações que podemos dizer que parece que nós não vamos sobreviver, mas sobrevivemos e temos que aprender lições para as nossas vidas a partir desse texto. Mas antes de estabelecer ou de falar quais são essas lições, eu quero dizer que quem é este quarto homem da fornalha que nós lemos aqui? Não é dado um nome, não é falado quem é a pessoa específica, mas quem é esse quarto homem na fornalha? Ora, não foi um anjo qualquer. Nós podemos dizer com absoluta certeza que foi o próprio Jesus. Vejam que no verso 25 vai dizer assim: o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho de deuses. Ora, nós não temos tempo aqui hábil para poder dar explicações, nos aprofundarmos mais no significado, mas eu posso lhe garantir que praticamente todos os teólogos, os estudiosos da palavra de Deus, aqueles que dedicam muito mais tempo para se aprofundar em textos específicos, eles concordam que aqui está se tratando da pessoa de Jesus Cristo já no Antigo Testamento. Era ele quem estava ali com os amigos de Daniel. Jesus estava lá com eles, no meio da fornalha pela qual eles estavam passando. Da mesma forma, Jesus está conosco no nosso dia a dia. Então, a gente já pode começar esta mensagem com uma mensagem de esperança e de boas novas para os nossos corações. Porque quando estamos em meio às fornalhas das nossas vidas, quando nós estamos em meio a essa Covid que veio aí atrapalhar todos os nossos planos, e quando nós estamos em meio de qualquer dificuldade que se torne uma fornalha extremamente quente nas nossas vidas, nós precisamos ter essa certeza absoluta de que Deus está conosco. Jesus está conosco.
Não é o que diz o texto lá em Mateus 1, 23? Eles chamarão de quê? De Emanuel, que significa o quê? Deus conosco. Então, Jesus, Emanuel, ele está presente conosco, no meio da fornalha, ali do nosso lado, nos guardando e nos protegendo. Então, vamos ver quais são essas duas lições que eu quero extrair desse texto e aplicar nas nossas vidas. A primeira, tendo a certeza que Jesus se faz presente conosco no meio da fornalha, mas ele se faz presente no meio da fornalha devido à nossa fé. Se você perceber bem, nos versos 17 e 18, eles vão falar assim para o rei, vão responder ao rei da seguinte forma: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Amados, que diferença essa palavra dos amigos de Daniel para esse determinismo evangélico que nós encontramos por aí no nosso dia a dia. Percebam que eles não falaram: vocês podem jogar, porque nós vamos determinar para Deus, e baseado na ordem que nós vamos dar para Deus, Ele vai nos libertar. Não, eles não falaram isso. Os 3 jovens confiavam no plano divino para a vida deles. Os 3 jovens confiavam também no amor e na misericórdia de Deus para com a vida deles. Eles sabiam e tinham a certeza absoluta que a vida deles estavam nas mãos de Deus, sob os cuidados de Deus, quaisquer que fossem as circunstâncias. Meu irmão e minha irmã, não há fornalha tão quente na qual a gente não consiga sentir o refrigério de Jesus Cristo. Aqueles jovens, eles se negaram ao afastamento de Deus. Eles disseram não. Fossem salvos ou queimados. Eles falaram: nós declaramos a nossa fé no nosso Deus. Sem importar a circunstância, sem importar a dificuldade, sem importar a adversidade, a nossa fé está no nosso Deus. Permanece no nosso Deus. Ele pode nos libertar ou não, mas nós não adoraremos o seu Deus. Será que nós somos assim? Será que a nossa fé resiste a um não de Deus? Ou será que a nossa fé se abala no primeiro não que nós ouvimos dele? Ou será que a nossa fé se abala na primeira Covid que aparece diante de nós? Que a nossa fé seja realmente forte, muito forte, e que ela esteja no nosso Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Em segundo e último lugar, Jesus se faz presente conosco sim nas nossas fornalhas, mas devido ao seu poder. Versículo 29, se você reler aí, você vai perceber que depois de Nabucodonosor ter criado deuses, estátuas e um monte de coisa para que fossem adoradas, agora ele reconhece que o Deus de Mesaque, Sadraque e Abidnego, era o Deus forte, era o Deus poderoso. Ele mesmo teve que reconhecer a majestade e o poder de Deus, do Deus desses jovens. Só o Senhor Jesus tem o poder de nos ajudar. Só o Senhor Jesus tem o poder de nos guardar no meio das nossas fornalhas. Só o Senhor Jesus pode nos levar através das fornalhas da vida. O que a gente não pode fazer jamais é nos afastar dele. Eu já falei diversas vezes do púlpito desta igreja que nós cometemos um erro tático terrível, que é o primeiro problema que aparece em nossas vidas. A primeira adversidade que nós temos que enfrentar, o que a gente faz? A gente para de orar, a gente para de ler a Bíblia, a gente perde o desejo de ter comunhão com os irmãos, a gente não quer mais ir na igreja, a gente se afasta de tudo, quando o contrário deve ser feito. Quanto mais problema, mais oração. Quanto mais problema, mais leitura da Bíblia. Quanto mais problema eu tiver, mais adversidade eu estiver passando, mais na igreja, mais servindo a Deus, mais em comunhão com os meus irmãos que poderão me ajudar. Então nós não podemos cometer esse erro tático. Nós precisamos estar com Jesus, agarrados nele. E tudo que diz respeito a ele, porque a igreja é a noiva de Cristo. Então, é possível que alguns estejam aqui, você, meu irmão e minha irmã, é possível que você esteja passando por alguma fornalha na sua vida.
É possível que você esteja passando por alguma adversidade cujas chamas estão extremamente quentes e lhe queimando, e você está se sentindo como se estivesse dentro de uma fornalha. Agora, eu sinto muito lhe dizer, a palavra de Deus em nenhum lugar nos garante que nós jamais que nós jamais passaríamos por fornalhas. Não há nenhum versículo bíblico que nos garanta isso. Mas nós temos a promessa, a garantia divina de que o quarto homem da fornalha, Jesus, estará sempre do nosso lado. É o que diz Mateus 28, versículo 20, no finalzinho dele. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. E Jesus estará conosco até as chamas acabarem. E sairemos da fornalha ilesos, sem nenhum fio de cabelo queimado. E sequer com cheiro de fogo nós ficaremos em nossas vidas, porque Jesus irá nos libertar. Que com a nossa fé nele e com o nosso próprio reconhecimento do poder de Deus em nossas vidas por meio de Jesus, possamos sempre sentir o quarto homem da fornalha conosco. O quarto homem andando conosco em meus problemas. O próprio Senhor Jesus Cristo, que está conosco, que está com você, que está com a sua família, seja qual for a situação. Dessa forma, nós sairemos ilesos, como eu disse, sem nenhum fio do cabelo queimado, sem estar cheirando a fogo, a fumaça. Nós sairemos ilesos das fornalhas das nossas vidas e do dia a dia. E que assim seja na sua vida, na minha vida, para a honra e para a glória do santo nome do nosso Deus. Amém. Curve a cabeça aí onde você está na sua casa. Nós vamos orar agora. Senhor Deus, eu quero te pedir que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Se alguém que está ouvindo essa mensagem está passando por uma fornalha, está passando por uma dificuldade tão grande, cujas chamas e o calor são extremamente quentes, eu quero pedir que essa pessoa agora se coloque na tua presença e fale qual é o problema, qual é a situação, e que ela mesma possa pedir a sua ajuda e a sua presença na vida dela, porque quando o Senhor está conosco, e nós temos essa garantia que o Senhor estará conosco até o final dos séculos e dos tempos. Quando o Senhor está conosco, nós temos a segurança e a libertação dos problemas. Ajuda-nos e ajude cada pessoa que está agora falando contigo. É o que eu oro. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você e toda a sua família nessa semana que se inicia. Amém.